E aí, pessoal, está começando mais um programa Radiotec em Pauta. Então, pessoal, as nossas pautas de hoje são sobre a crise no sistema prisional brasileiro, conceito de família e depressão e automutilação. Queríamos avisar vocês também que esse é o último programa com a participação do Gustavo. Aproveitar para relembrar que a Caroline vai estar assumindo meu lugar em 2018. Já vai deixando o seu like, deixa aí nos comentários se você achar do nosso programa. Ative o sininho, curte a vinheta e bora pro vídeo. Então, pessoal, a nossa primeira pauta de hoje é sobre sociedade. Estaremos discutindo sobre a crise no sistema carcerário brasileiro. Então, galera, quando falamos sobre a crise que o Brasil vive nas penitenciárias, eu acho que engloba diversas vertentes, tanto como de infraestrutura, que mexe muito com as superlotações, como a falta de investimentos na educação, na segurança. Sim, como você falou, Gustavo, uma das causas para ocorrer essa crise no sistema prisional do Brasil é a superlotação, que muitas vezes as cadeias, as celas têm muito mais presos do que essa capacidade. Então, e cerca de 40% das pessoas que estão presas hoje são pessoas que estão lá, mas que ainda não foram julgadas. Tipo, estão lá ocupando espaço que poderiam ser ocupados por pessoas que já foram condenadas, entendeu? Outro fator também para essa superlotação é que tem pessoas que estão presas, sendo que elas poderiam estar cumprindo uma pena alternativa, por exemplo. Justamente, são esses diversos fatores que vocês estão comentando que contribuem, na minha opinião, pelo maior problema nessa crise, que é as superlotações. Por exemplo, celas que suportam 8 pessoas ficam 15, 20. Outro fator também, outra coisa que a superlotação provoca são as rebeliões, que como a gente até viu no início de 2017, que ocorreram as rebeliões em Manaus, em Roraima, se eu não me engano, em que vários presos e policiais, Acabaram entrando em conflito. não é policial, Vários presos contaram. Os presos dentro de celas diferentes. E Morreu. Não. E outra coisa também que essa superlotação provoca são as rebeliões, que inclusive no início de 2017 a gente pôde ver que ocorreram essas rebeliões em Manaus e em Roraima, por exemplo. Pois é, eu acho que rebeliões, por exemplo, mostram um pouco da insatisfação que vive os presos, porque realmente sabemos que no Brasil as condições são precárias. Exatamente, e essas rebeliões podem ocorrer, por exemplo, falta de estrutura, como você falou, um número maior de pessoas do que a cela suporta. E falando também essa questão de superlotações também, outro fator interessante também é que tipo, muitas dessas pessoas estão lá presas injustamente, né? Que passam muito tempo lá sem, voltando à questão um pouco de serem julgadas, eles estão lá, mas pagando um crime que muitas vezes eles não cometeram. E aí a gente vê a fragilidade da justiça no nosso país, que muitas vezes acaba não fazendo o seu trabalho. E muitas pessoas acabam sendo presas e apenas muito tempo depois elas conseguem provar a sua inocência. Como o Gilmar falou, eu acho que os dados indicam que essa injustiça ela existe. Se eu não me engano, 70% da população que está em cárcere ela é negra. Aí vamos nos perguntar, será que 70% desses negros que vivem lá foram todos que cometeram crime? E aí a gente pode dizer que com certeza não, né? Porque, como a gente sabe, há um enorme preconceito no nosso país e muitas vezes as pessoas não procuram, podemos dizer assim, a justiça. Muitas vezes não cumpre o seu papel, não vai atrás corretamente e acaba prendendo uma pessoa que é inocente. Outro fator também que eu gostaria de ressaltar é que a cadeia, né, ela tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os seus atos, né, pagar por eles. Só que muitas vezes não acontece no nosso país. Exatamente. Eu acho que principalmente no Brasil. O objetivo das cadeias, como você falou, seria
ressocializar As o pessoas. preso, ele cumprir sua pena e depois disso ele ser uma pessoa que não deve mais nada à sociedade e voltar a ser tratado normalmente Nossa, por qualquer pessoa. Só que aí a gente vê que isso não acontece, exatamente por causa dessas condições precárias que existem nas penitenciárias, onde ficam, por exemplo, um maior número de pessoas numa cela que não cabe. Podemos falar também do fator em que não se separam os presos de maior periculosidade dos menores. E, tipo, uma pessoa que cometeu um crime não tão grave e ela ser colocada com uma pessoa que por exemplo, por exemplo, assassinou alguém, você pode ver que ele pode ser influenciado e aí acaba entrando em outras coisas piores. Sendo que se houvesse essa divisão, poderia até haver essa ressocialização. Justamente, Raoni, como você falou, e eu já tinha comentado antes, são diversos os problemas que o sistema prisional brasileiro vem enfrentando. Sobre a ressocialização, reeducação do preso. Sabemos que não é bem assim, mas era para ser. A função da cadeia aqui no Brasil, infelizmente, está sendo jogar o preso na cadeia e encarcerar ele, não cumprindo seu verdadeiro papel. Sim, a gente pode citar, por exemplo, países como a Holanda e a Suíça que estão fechando as suas penitenciárias, porque não tem mais preso para colocar. As pessoas não cometem mais crimes por lá. E a gente percebe que isso, uma grande parte disso, é por causa da educação. Eles realmente investiram dinheiro na educação para que os jovens e as crianças não cometessem crimes. Justamente, tem a famosa frase, enquanto países de primeiro mundo, como Suíça, Holanda, fecham presídio, na contramão o Brasil os constrói. Então, para vermos, analisarmos a diferença que um investimento na educação pode trazer. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira pauta. Vamos para a segunda. Bem, como a gente sabe... Bem, pessoal, nossa segunda pauta de hoje, a gente vai falar sobre a família e a sua representação na sociedade brasileira atualmente. E como a gente sabe, há um conceito, um estereótipo, que foi construído principalmente pela igreja, podemos dizer, que a família é apenas um homem, uma mulher e seus filhos. E isso está sendo totalmente desconstruído agora na nossa sociedade. Justamente, Raoni, e estamos diante de outro tema que é muito repercutido atualmente, que é o conceito tradicional da família. Que muitas famílias, a parte da sociedade, ela vive no modelo patriarcal de família, que é o homem, a mulher e os filhos. Então, é o que muitos consideram também que família seja apenas isso, né? E, na minha opinião, eu vejo que não, porque como mesmo acontece em algumas famílias, tem gente que não considera nem seus próprios parentes, porque não dá atenção, não tem carinho e tal, e etc. Às vezes, eu considero muitos amigos meus, e tem muitas pessoas que, tipo, da minha família, assim, que não tenho tanta proximidade como eu tenho com os meus amigos, entendeu? E, a partir disso, eu penso que, tipo, como que só pode ser... a família só pode ser construída a partir de um pai ou uma mãe, entendeu? Eu vejo que, tipo, se tiver amor e carinho, independente de gênero, qualquer pessoa, pra mim, isso é uma família. Eu concordo plenamente com você, Gilmar. Independente se tiver laços sanguíneos, podemos dizer assim, o conceito de família, ele não vem somente de quem é do sangue, mas sim quando se dá amor. E por isso que eu concordo com você. Sim, e justamente por esse conceito de família estar sendo totalmente desconstruído, e sempre tem aquelas pessoas que acabam não aceitando o que é diferente, também a gente pode citar que ocorre muito o preconceito com as famílias que são diferentes das ditas normais. Por exemplo, as famílias com casais homoafetivos, por exemplo, porque a gente pode ver isso claramente que por eles já serem casais com relação homoafetiva, eles já são discriminados, eles já sofrem muito preconceito. E aí eu me pergunto, o que a pessoa se acha no direito de dizer que uma pessoa, porque ela
ela está com alguém do mesmo sexo, ela não tem o direito de ser feliz e de ter uma família. Porque, como o Gilmar falou e o Gustavo também, família não é uma coisa só de sangue. Não é porque duas pessoas, como costumam falar, que dois iguais não se reproduzem, não é por causa disso que as pessoas não podem ter uma família e ser uma família, entendeu? Por exemplo, novamente, como eu já falei, como os meninos falaram, eu também concordo totalmente que família não é apenas aquilo, não são apenas aquelas pessoas que têm o seu sangue. Porque eu, por exemplo, como já foi dito aqui, eu considero muitos amigos meus mais da minha família do que pessoas que têm o meu sangue. Porque a gente não tem uma mesma proximidade, a gente não tem tanta conversa, tanta assunto, assim, entendeu? Então... Pois é, Raoni, aquela questão como já havíamos comentado. Vale abrir um parêntese também para comentar que o conceito tradicional de família, ele também não se resume só a casais homoafetivos. Mas, por exemplo... Calma, eu tô voltando à posição. Então, Raoni, justamente como a gente já havia comentado aqui, vale abrir um parêntese também, que o conceito de família ele não se resume apenas a casais homossexuais, homoafetivos. O pessoal critica também, não considera família, por exemplo, uma avó e um neto ser considerado família. O que é muito errado isso, né? Porque, como a gente já falou, se houver um respeito, um carinho, um amor, se as pessoas se preocuparem com as outras, isso é uma família, independente de sangue ou não. E voltando aqui um pouco ao que eu disse anteriormente sobre as relações homoafetivas, que há um tempo atrás eu vi no status de uma pessoa que tem como amiga, e tinha lá, estão destruindo a nossa família justamente porque tinham casais homoafetivos com crianças. Aí, cara, eu sinceramente... Sabe, tá demorando. Vai. Sim, voltando um pouco ao que eu disse anteriormente sobre os casais homoafetivos, algum tempo atrás eu vi no status de uma pessoa, amiga minha, que ela colocou, estão destruindo as nossas famílias. Só apenas por ter um casal com 2 homens, 2 mulheres e crianças, entendeu? E realmente, como a gente percebe como tudo bem que tipo, você pode ter uma opinião, a gente não pode nunca tentar forçar o outro a aceitar alguma coisa. Mas a partir do momento em que tipo, a pessoa diz que aquilo não é família apenas porque não é um homem e uma mulher, eu acho muito errado, sinceramente. Pois é, Raoni, é aquela questão. Vivemos num país que ele é extremamente preconceituoso, disso sabemos. Que dados indicam que o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais no mundo. Então, Então, Raoni, essa questão, sabemos que vivemos num país extremamente preconceituoso e que o Brasil ele é um dos países que mais mata homossexuais do mundo. Então, situações como essa são extremamente... Errou a palavra ali. A palavra que tu quer falar. Extremamente. Então, Raoni, é justamente essa questão. Sabemos que vivemos num país, que é o Brasil, extremamente preconceituoso, que dados indicam que o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais do mundo. Então, ações como essas estão sendo do cotidiano e estão começando a achar isso normal. Sim, exatamente. Sim, e principalmente num país como o nosso, que há tantas crianças nos orfanatos, sem famílias, que poderiam ser adotadas e que querem ser adotadas por casais homossexuais, e a justiça muito lenta acaba dificultando isso, elas poderiam ter uma família, entendeu? Ao invés de ser considerado família apenas as pessoas
que tem o seu sangue, que acabou abandonando uma criança, deixando no orfanato, tem pessoas que realmente querem aquela criança, que querem ter ela na sua família por amarem de verdade. Então é justamente por isso que eu não acredito que o sangue faz de você parte da família de alguém. Finaliza. E essa foi a nossa segunda pauta de hoje. Vamos para a nossa terceira pauta, que é sobre depressão e automutilação. Para começarmos, eu queria que vocês pudessem começar explicando um pouco aí para o pessoal de casa. Pois é, pessoal. Estamos novamente diante de uma pauta que é muito repercutida atualmente, que é a questão da depressão, e principalmente entre adolescentes. E eu acho que vamos focar bem neles hoje. Então, a automutilação, assim, e a depressão, né, ela vem mais por meio dos jovens, que acontece dos 11 aos 16 anos, que é mais frequente. Sim, exatamente. E a depressão e a automutilação, elas podem caminhar juntas, porque uma pode desenvolver a outra, por exemplo. E muita gente acha que a depressão e a automutilação, elas acabam andando juntas, porque, por exemplo, uma pessoa que está deprimida, que está triste, que não se acha suficiente, que não tem uma autoestima elevada, ela pode acabar ela pode, por exemplo, começar a se cortar, se automutilar. E muita gente acha que as pessoas, quando elas começam a se automutilar, é porque elas querem chamar a atenção, mas isso não é a verdade. Então, e muitos encontram na automutilação, assim, uma forma de alívio de angústias, algum sofrimento, entendeu? Exatamente, na maioria das vezes as pessoas com depressão, elas, por se sentirem muito mal, por exemplo, angústia, como o Gilmar falou, por terem um peso de alguma coisa, elas acabam, por exemplo, elas acabam se machucando por fora, por exemplo. Se machucando fisicamente, né? Muitas pessoas, quando elas se automutilam, como o Marley falou, elas, por exemplo, é porque elas querem colocar alguma coisa para fora, elas querem tirar alguma culpa, por exemplo, algum peso que elas têm. E elas acabam causando uma dor física para ver se elas não sentem mais essa dor emocional, podemos dizer assim. Justamente, a questão da automutilação, ela atualmente, ela está sendo muito frequente. Os jovens andam cortando os pulsos, estão encarando isso como normal. Mas eu acho que é interessante também a gente analisar um pouco das causas de tanto índice de depressão entre jovens, que eu acho que principalmente é o bullying. Exatamente. Como já foi dito aqui, a principal fase onde costuma ocorrer a depressão e a automutilação são os adolescentes e jovens, entre 11 a 16 a 17 anos, mais ou menos. E é exatamente nesse período em que as mudanças começam a acontecer, tanto fisicamente como no seu pensamento também. E a gente sabe que as pessoas são muito cruéis. Então, por exemplo, na escola acabam causando muito, como a gente já discutiu em pauta alguns programas atrás, acabam praticando bullying com alguém. E essa pessoa que sofre bullying, ela pode acabar tendo depressão, porque não sente mais vontade de ir para a escola, fica totalmente desanimado. Então, isso pode ser uma das causas para a depressão e para a automutilação também. Então, e vale lembrar também aqui que a automutilação não é só aquela forma de se cortar, beliscões, mordidas. E essa questão da depressão também, Raul, como você falou, as pessoas costumam assim, se excluir do mundo assim mais e tal. Isso acaba acarretando muito a sua mente, que a pessoa começa a pensar besteira, tentar se matar, entendeu? E vale também lembrar que eu vi um dado interessante na net, que essa coisa assim, a gente vê, é predominante nos jovens, mas os adultos também praticam esse tipo de... mas eu ia falar outro nome. Vale lembrar também que os adultos também fazem isso por meio de quererem se afogar no álcool,
por causa, tipo, a mulher deixou como algo mais comum, e muitas outras maneiras. Justamente, Marlon, eu acho que esse problema, ele em si, ele afeta a sociedade em geral, mas exclusivamente os jovens que, como os dados mostram, são os que mais sofrem desse problema. Sim, é importante lembrar também que nem toda pessoa, quando ela começa a se automutilar, se cortar, se arranhar, por exemplo, elas querem morrer. Porque muita gente acha que, por exemplo, uma pessoa quando ela começa a cortar os pulsos, é porque ela quer morrer, porque ela quer se matar. Mas isso não é uma verdade. Porque, como já havia dito, eles querem aliviar uma dor que eles estão sentindo emocionalmente, colocar ela para fora, numa forma de uma dor física. Só que muitas vezes, por exemplo, ao se cortar, apenas para tentar tirar essa dor de dentro de você, a pessoa ela pode realmente acabar, por exemplo, cortando o pulso de verdade e quase morrer ou até mesmo chegar a morrer. Entendeu? Então, e outra coisa interessante que eu vi também é que, tipo, as pessoas se cortam porque acham que, tipo, a dor passa mais rápido do que ficar guardando aquele sentimento na mente, entendeu? Porque se cortar, tá vendo ali, vai sarar rápido, mas na mente a pessoa fica lembrando e é o que acarreta muitas vezes esse tipo de, algumas depressões, entendeu? Eu acho interessante a gente comentar também, muitas pessoas estão sofrendo disso, mas são pouco o número de pessoas que procuram algum acompanhamento, seja familiar ou seja um psicólogo, por exemplo. Então, pessoal, como a gente já comentou aqui bastante coisa sobre a depressão e que ela afeta muitas pessoas, o interessante é porque é mínimo o número de pessoas que acompanham. Então, pessoal, como já discutimos, esse problema ele afeta uma grande parte da população. E sabemos que dados também mostram que o índice dessas pessoas que procuram algum acompanhamento, seja familiar ou seja por um psicólogo, é mínimo. Então, a gente quer deixar uma mensagem para você. Por exemplo, se você se corta, ou se você tem vontade de se matar, ou se você conhece alguém que se corta, ou... Calma aí. Tá passando por algum problema parecido, semelhante, sei lá. Assim. E a gente queria deixar uma mensagem para vocês. Se você se automutila, ou se você pensa em suicídio, ou se você conhece alguém que se automutila, que tem esses pensamentos, por favor, converse com essa pessoa, procure ajuda psicológica, por exemplo, para tentar reduzir. Então, pessoal, a gente queria deixar uma mensagem para vocês. Se você se automutila, se conhece alguém que faz isso ou que pensa em suicídio, por favor, converse com alguém e tente buscar ajuda. Pois o acompanhamento é essencial. Então, pessoal, estamos dando fim a mais um programa Radiotech em Pauta. Não esqueçam de passar nas nossas redes sociais, lá na nossa fanpage no Facebook, www.com. Passar alguma mensagem, pô, sobre o teu ciclo, vai chorar não. Homem não chora. Então, pessoal, estamos dando fim a mais um programa Radiotech em Pauta. Não esqueçam de passar nas nossas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook, na nossa página do Instagram. O link estará tudo aí na descrição e é isso aí. Não se esqueçam. Radiotech, você conectado ao conhecimento.